Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Buongiorno, doutora Ivênia Prada, buongiorno. Bom dia, o que foi? Teve jogo do Palmeiras? Você está falando a italiana? É o programa do Pedro Russo Neto aqui, né? Tá bom. Bom dia, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes, participantes aí pela internet, né? Que estão do outro lado da câmera. Nossa, que bom a gente conseguir fazer o programa, né? E olha, meus amigos, vocês dão um trabalho para mim e para o Luiz, viu? Porque a gente prepara esse programa com muito carinho. Basta dizer que agora, era umas 10 e pouco, eu dei a volta no quarteirão para falar com a família, que é minha vizinha aqui, para outra rua, porque eles estão fazendo uma obra, mas é um barulho, eles estão derrubando aqui, eu não sei o quê. E a gente até um dia não conseguiu fazer o programa, né, Luiz, por conta desse barulho. E eu peguei e toquei a campainha e a família não está, estão só os pedreiros. Mas aí eu conversei com eles, eu falei, olha, eu vim aqui pedir para vocês, eu tenho um programa na rádio e tal, e os ouvintes estão esperando, então eu pediria que vocês fossem almoçar mais cedo. E das 11 ao meio-dia vocês dessem uma trégua, porque eu não consigo fazer o programa com esse barulho. Eles se interessaram, mas do programa do que a senhora é? Aí eu parei, contei para eles o que é, né? Quer dizer, eu já fiz a minha parte de divulgação do programa lá com os pedreiros dessa obra. Mas eles foram muito gentis, entenderam, então pararam com tudo aqui. Eu estou contando por brincadeira, né? Para ver que a gente tem carinho com o programa, tem cuidado em respeito aos nossos participantes do programa, né, Luiz? Isso daí. Por aí mesmo. Bem. Bom, agora são 11 horas, doutor. 11 horas, Bom exato. Bom dia, Itanhaém, Guarulhos, Osasco, São Paulo. Argentina? Argentina e grande região aí que está nos ouvindo. Nossa, que coisa boa, né? Coisa boa. Doutora, olha, o que nós temos de tema hoje? Então, antes de mais nada, eu queria contar para os nossos participantes. Eu cheguei de viagem ontem à noite. E onde é que eu fui? Eu fui à minha cidade natal, que chama-se Itobi. É uma cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo. Antigamente dizia-se a região da Média Mogiana. Você tem ideia do que era isso, Luiz? Lá em Minas, é Paraná, o que é lá, doutor? Não, é estado de São Paulo. E quando tinha as estradas de ferro, tinha Araraquarense, a Mogiana. Então, a Mogiana era uma rede de trens que ligava São Paulo a algumas cidades do interior, inclusive a minha cidade, né? E, então, como era estrada de ferro mogiana, não sei por que chamava mogiana, ela passava assim por Mogi-mirim, Mogi Guaçu, não sei se é por isso. Mas, então, a minha cidade era da região da Média Mogiana, quer dizer, ficava no meio do caminho. É que ela passa por essas cidades, Mogi. Passa por essas cidades, Bom, então, é a minha cidade. Eu fui para lá esse final de semana fazer o quê? Eu fui participar da comemoração dos 106 anos do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade, que foi construído pelo meu avô, pai do meu pai, Caetano de Santos. Então, eu fui na sexta-feira, peguei carona com os amigos que também iam para lá, e na sexta-noite eu fiz uma palestra comemorativa do evento, né? Eu vou mandar para você o link da palestra, viu, Luiz? Porque ali eu mandei o cartaz para você. Não sei se você divulgou. E ela foi retransmitida pela Web Rádio Fraternidade, lá de Uberlândia. E então ela está disponível no YouTube, né? Quem tiver interesse é só entrar lá, Ivênia Prada, dia 20 de outubro. E o tema foi um tema de Jesus, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, eu fiz a palestra. No dia seguinte, que foi o sábado, tem uma atividade intensa lá, porque é o chamado Sábado Legal, que é de evangelização de crianças e jovens até 14 anos. Eu participei também, a gente tem uma camiseta,
que todo mundo veste, não é para fazer simbologia, mas apenas para identificar os trabalhadores, né? E participei lá com eles, almocei lá com as crianças, porque as crianças elas chegam, tomam o café da manhã, depois elas têm atividade, cada grupo na sua classe, depois tem atividade fora, ou de jardinagem, ou de teatro, ou de umas atividades alternativas. E depois almoçam lá, às 11h30. Depois do almoço é que as famílias vêm buscar as crianças, né? Então é uma atividade muito bonita. E no sábado à tarde, eu fui para o hotel, descansei um pouquinho, depois eu convidei uma amiga que tinha vindo de Minas, a Rosane. Eu falei, Rosane, vamos dar um rolê aí pela cidade? Olha como eu sou bem atual, jovem, hein, Luiz? Vai dar um rolê. Vamos dar um rolê aí pela cidade? Ah, vamos. Era umas 4h30. Tava... O ouvinte está dando risada aqui, que a senhora foi lá com os pedreiros lá, foi lá falar com os pedreiros. Ô, para o barulho aí, vamos. Aí eu só fui dar um rolê. Aí fomos dar um rolê pela cidade, andamos um pouquinho, entramos numa loja, fizemos umas comprinhas, encontra um, encontra outro. No que eu estou andando em direção ao jardim, eu falei, vamos até o jardim, para eu lembrar quando era moça que a gente fazia o footing, né? A coisa mais... O pessoal de hoje não sabe nem o que é isso. Fazia o quê? Footing. Era assim, no jardim, que ele tem uma forma circular, então a gente juntava com 2, 3 amigas e ficava rodando num sentido anti-horário, e os rapazes no sentido horário. E quando a gente se encontrava, trocava olhares, era o flerte. Olha que romântico, hein, Luiz? Tinha passanel também, não? Não. Mas eu tenho pena da juventude de hoje, porque esse romantismo que a gente tinha no pós-guerra, né? Eu posso dizer que a gente é a geração do pós-guerra, porque a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então, eu nasci em 1939, meados da década de 50, eu tinha 15, 16 anos, né? Então, era a época de você ir para o jardim, essa coisa de... Então, era assim, tinha muito viés de romantismo. Por exemplo, tinha as quermesses, né? A igreja sempre fazia as famosas quermesses. Tinha o correio elegante, o que era? Então, tinha uma moça ou duas que tinha assim, uma caixa pendurada na tiracolo, com os cartõezinhos. Então, os rapazes escreviam um bilhetinho para a gente, né? Mandava coisa, mandava flores, alguma coisinha assim, de flerte, né? Que a gente chamava aquele pré-namoro, assim. Então, era uma coisa muito, assim, prazerosa, né? E, então, no que eu estou indo para o jardim com essa minha amiga, eu passei numa casa que tinha uma grade, olhei assim, sentada na varanda, tinha uma senhora, nada mais, nada menos de que uma amiga muito querida, que eu não via há muitos anos. E então a gente, nossa, entrei na casa dela, nós nos abraçamos e tiramos foto e lembramos as coisas. Foi muito gostoso, né? Muito agradável. E depois passeamos mais um pouco, voltamos para... E à noite nós fomos visitar uma decana lá do Centro Espírita, a Amália Peltini. A Amália foi presidente do Centro Espírita há muitos anos. E ela criou o Bazar da Mãezinha. Nossa, ela fez um trabalho assim inestimável. Ela está com 95 anos, 90 e tantos anos, lúcida, uma graça. Então a gente chegou na casa dela umas 8 horas da noite, né? Falamos, bom, vamos ficar uma meia hora para cumprimentar a Amália e tal. Quando a gente olhou no relógio, era 11h30 da noite, Luiz. E a gente, no maior papo, nós não percebemos que a hora correu assim, né? Eu disse, meu Deus, desculpa, a Amália tem que dormir e a gente precisa ir embora. Mas foi muito gostoso, né? Muito agradável tudo. E ontem, que foi o domingo, foi o almoço de confraternização, né? A cidade foi convidada, tinha umas 50 pessoas, e foi muito agradável. Nossa, todo mundo trabalhando voluntariamente na cozinha, na organização das coisas, tudo com muito capricho. Então a gente encontra as pessoas, né? Revive, abraça, isso tudo é muito bom. Isso eu queria contar. Isso tinha muito quando eu ia para o Paraná, lá para Maringá. É.
Nossa, eu adorava ir para Maringá. Só conhece Maringá? Maringá eu vou quase todo ano lá. Eu faço palestra na AMEM, que é a Associação de Maringá, Espírita de Maringá, uma coisa assim, lá com a Ivone Ulanes. Eu faço palestra no Centro Espírita e eu gravo 2 programas de TV, que eles têm um programa de TV. Então, todo ano eu vou para lá. E era muito gostoso, né? Eu não sei hoje. A gente colocava as cadeiras na calçada, ali, Lá em aqui. Tubi ainda tem essa mania. A Colocava as gente à noite tinha papo, conversava. é E muito gostoso. Na minha casa também tinha esse hábito, né? De pôr as eu cadeiras chegava na... a ver lá, doutor Ivan, vagalume. Estou com saudade É, de vagalume, viu? Era, ei, era vida, doutor Ivene. Era vida na época, olha, né? essas coisas, eu estou até contando isso para os nossos amigos, é Ah, assim, porque a gente acaba se colocando numa aceleração tão intensa para fazer isso, fazer aquilo, corre para lá, corre para cá, que a gente esquece dessas chamadas pequenas coisas, que não são pequenas, são grandes, e que são muito importantes na vida da gente. A gente reencontrar um amigo, a gente dar um abraço, a gente fazer um carinho, uma gentileza, receber uma gentileza, nossa, são coisas muito importantes na vida da gente, né? Então, ontem à noite eu cheguei em casa 10h30 da noite, com esses amigos que me deram carona, e eu cheguei assim, como se diz, né, Luiz, um caco, eu estava muito cansada, mas eu cheguei tão feliz. Eu vim pelo caminho e o meu amigo que estava dirigindo, ele fez uma brincadeira comigo. Porque quando a gente pega a estrada, sempre a gente faz uma oração, né, uma prece. Fala, vamos fazer uma prece? Vamos. Então agradecemos a Jesus o encontro, a oportunidade, a tarefa, foi tão bonito, estamos tão felizes, né? Pedimos também que tenhamos, com a permissão de Deus, assistência espiritual para fazermos uma boa viagem. Desejamos também boa viagem a todos os carros que estão nesta estrada e tal. A gente faz uma coisa. Aí eu terminei e falei, bom, então que assim seja. Aí meu amigo que estava dirigindo falou assim, agora pode abrir os olhos. Porque quando a gente faz uma oração, geralmente a gente fecha os olhos, né? Imagine quem está dirigindo não pode fechar os olhos. Então, quando eu terminei, ele disse assim, bom, agora pode abrir os olhos. Eu falei, o quê? Nossa. Mas olha, foi só risada, viu? a ouvinte está falando aqui que a senhora, a doutora Ivênia, fala com tanto amor ao que está emitindo luz, né? Fala com tanto amor que está emitindo luz, através da alegria aos nossos corações. Ei, doutora Ivênia, hein? Mas olha, meus amigos, eu no alto dos meus 84 anos, eu já aprendi muita coisa na vida, né? Hum. E essas coisas eu valorizo muito, sabe? E eu falo com espontaneidade, porque eu não estou aqui para... A Eu senhora não aprendeu, sou, né, né? a senhora aprendeu alguma coisa na vida, estudou Nossa, pelo aquela, amor de aquela, Deus, a gente aprende muito. aquela faculdadezinha lá, a senhora estudou lá um pouquinho lá, né? Ficou lá. Nossa, eu sempre dizia, eu vou repetir aqui, acho que eu já falei para vocês. Quantos anos de USP? 44. Bom, então, eu sempre dizia para os meus alunos lá na USP, né, quando eu precisava dar uma bronquinha, eu falava assim, olha, pessoal, vocês estão matriculados aqui na USP, vocês prestaram um exame para poder entrar aqui na pós-graduação, essa matrícula é muito importante, né? Mas tem uma outra matrícula em que todos nós compulsoriamente estamos matriculados, que é na Escola da Vida. E a Escola da Vida ensina outras coisas que não são ensinadas aqui na universidade. E tem outra coisa, que eu sou boazinha, eu marco o dia da prova, né? A Escola da Vida não marca, né, Luiz? Ela não avisa. Olha, agora vai acontecer isso, acontecer. Não, tem coisa que você programa, acontecem outras coisas, né? E o Flávio, né, Luiz, meu marido, que o Luiz conheceu bem, então o Flávio dizia, quando era assim, a gente combinava, não dava nada certo, ele dizia assim, tudo combinado, nada resolvido. Você lembra, Luiz? Ele dizia, tudo Lembro. combinado, nada resolvido. Era Tudo. muito engraçado, né? É. Mas então eu estou aqui para conversar com os amigos, né? Doutora Ivênia, Hum, me fala uma coisa, educação se aprende é. em casa, na escola aprende o quê?
Na escola, a obrigação dela é instruir. É instruir, é assim, transmitir informações científicas, tecnológicas, né? Por exemplo, eu sou médica veterinária. O que eu aprendi lá na faculdade? Eu aprendi a examinar um animal, eu aprendi a indicar um tratamento, eu aprendi a fazer a indicação certa de dosagem dos remédios, os procedimentos cirúrgicos, eu aprendi todas as etapas, eu aprendi a parte básica da transmissão das epidemias. Então, a gente aprende essas coisas. Agora, por exemplo, valores humanos como fraternidade, respeito, não é? Então, a universidade não tem obrigação de fazer isso, nenhuma escola tem obrigação de fazer isso. A obrigação da educação dos valores morais humanos é da família, né? É da família. Infelizmente, hoje em dia, por essa coisa de que todo mundo tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar o tempo todo, há muitas das crianças, essa educação de valores, ela é terceirizada para a escola, para a creche, que não tem obrigação de fazer isso. Não é do perfil dessas instituições educar em valores morais, né? Isso é papel da família. Ô Luiz, parece que a sua imagem está congelada. Não, a minha não, a minha O tá que bom. está acontecendo aí? Eu estou bem, pode falar. É, Tá tudo bem aqui. a minha imagem. Não, agora parece que está voltando. Tá Bom, tudo... a internet é assim, de vez em quando ela. ela oscila um pouco, né? Então, Luiz, essas coisas são exercício da família mesmo, né? E eu fiquei muito feliz com todo mundo. Nossa, tantos voluntários trabalhando lá na cozinha, com as crianças e tudo, né? Isso tudo é muito bom. Então, a gente está aqui para conversar, né? Para trocar figurinhas. Mas, então, é interessante, pessoal, que quando eu fui agora, dei a volta no quarteirão para falar com o pessoal da casa aqui que ladeia com o fundo do meu quintal, e falei com os pedreiros, então o líder deles lá falou, mas que programa do que a senhora faz? E eu fui contando, então eu falei dos animais, né? Então ele disse assim, mas eu falei, pois é, porque às vezes a gente não percebe, né, nas atitudes da gente que os animais sofrem, e a gente subjuga os animais a sofrimento e a coisas que não são necessárias. Então, o programa que eu faço é no sentido assim de convidar os nossos ouvintes, os participantes, a pensar nisso, né? Toda vez que tiver contato com os animais, para não provocar sofrimento, para procurar respeitar que eles sofrem, que eles ficam doentes, que eles envelhecem, né? Então, é meio por aí. E a gente pode fazer isso toda hora, né, Luiz? Quando Sim. conversa com um vizinho, quando conversa com alguém, fazer isso toda hora, sem problema nenhum. Até, eu não sei se eu contei para vocês, final de setembro eu fui lá para Londrina e região, né? Fiquei lá uma semana, fiz umas palestras por lá. E foi interessante que uma das palestras que eu fiz, então, quando eles me convidam, eles pedem uma foto para divulgar e um mini currículo. Eu mando, né? Mini currículo. Médica veterinária formada nisso, trabalha com isso, com aquilo e tal. Tem um programa da rádio, da família Web Rádio e tal. Aí ele foi me apresentar e falou assim, olha, eu tenho aqui o currículo da professora Ivênia, mas eu quero dizer o que ela foi importante na minha vida. Imagina, nunca me viu, nem eu tinha visto ele, né? Então ele disse assim, olha, a minha filha, ela é assim, ela não frequenta a casa espírita e tudo, ela não estuda o espiritismo, porque ela tá trabalhando, ela fez uma faculdade muito difícil e tal, ela não tem muito tempo, mas ela tinha um cachorrinho que ficava com ela, era o companheiro dela, esse cachorro morreu essa semana. E ela ficou assim muito triste. Aí ela veio me perguntar, papai, você acha que o fulano de tal, o cachorrinho, não sei como é que chamava, vou chamar de Bob, assim, só para dar um nome. Você acha que o Bob tinha alma? Aí ele falou, tinha alma. A professora Ivênia fala aí na rádio, escreve livro que os animais têm alma, sim. Aí perguntou em seguida, e você acha que ele está onde? Será que um dia ele vai voltar para mim? Será que os animais reencarnam? Aí ele falou, a professora Ivênia fala que sim,
que está no Livro dos Espíritos, está lá na obra espírita, ela tem os livros publicados, ela fala na rádio toda hora, sim, os animais reencarnam, sim. E os animais lembram da gente, ou seja, ele falou, ela me fez tanta pergunta, que se eu não conhecesse o trabalho da professora Ivênia, eu não teria respondido. Então ele falou, então, olha, eu quero apresentar a professora Ivênia para dizer como ela foi importante na minha vida, porque aquele interrogatório que a minha filha me fez, eu consegui responder à custa do que eu conhecia do trabalho da professora Ivênia, né? Então, Luiz, é assim, a gente deve estar disposto à tarefa toda hora, porque quando você faz alguma coisa com consciência, com convicção, alguma pessoa vai aproveitar esse ensinamento, né? Eu sempre digo aqui na rádio, como digo também na Rádio Boa Nova, que a gente, quando fala, por exemplo, dos animais, de não comer carne, disso, daquilo, de dieta vegetariana ou vegana, a gente não está criticando ninguém que come carne, a gente não está julgando ninguém, a gente não está achando que quem não come carne é mais evoluído do que quem come carne, não tem nada a ver. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu tenho um amigo muito chegado que fala, Ivênia, eu estou convencido de tudo que você fala, mas eu não consigo deixar de comer carne. Eu falei, então coma, não é o seu momento. Deixa uma hora que o seu corpo estiver disponível para isso, a sua parte de espiritualidade também, tudo tem o seu momento, não é? Então a gente está aqui, eu falo, eu ofereço o ensinamento que eu já aprendi nas obras espíritas e também na literatura da universidade, né? Então, eu passo para os ouvintes, aqueles que quiserem fazer uma reflexão em cima desse conhecimento, é exatamente a nossa proposta, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que respeitar um no outro é o livre-arbítrio, a livre decisão. Então, é assim, tem pessoas que procuram a gente, Ivênia, eu gostaria de saber mais a respeito dos animais, tem outros que falam, olha, eu vou deixar isso para outra hora, eu estou ocupado, não é o momento, e a gente respeita. Porque a gente não é dono do livre-arbítrio de ninguém, não é, Luiz? Lógico. A gente aconselha, a gente passa para as pessoas, ó, entra nessa rua que é mais perto, ou entra nessa daqui, ó, é isso, é aquilo, entendeu? Agora, quem quiser né, Isso quem quiser é uma... aceitar, né, Claro, de livre-arbítrio. é Como verdade, é isso mesmo. já gravou o programa da Boa Nova, doutor Ivênia? Não, essa semana eu pedi para pôr uma gravação, porque eu viajei, né, Luiz? Eu gravo o programa no domingo, então eu não tinha como, porque a atividade lá foi até tarde. A gente saiu lá de Itobi para vir para São Paulo, era 8 horas da noite, né? Nós chegamos aqui 10h30, então não tinha como gravar. Eu estava inserida lá nas atividades todas e também não tive como gravar antes, porque essa semana eu não passei muito bem, eu tive uma gripe outra vez, precisei ir para o hospital fazer teste de Covid e tal, mas não tinha, assim, tive um pouco de febre, uma coisinha assim, mas foi mais por precaução, né? Porque se eu tivesse com teste de Covid positivo ou influenza positiva, eu não podia viajar, né? Mas deu negativo, o médico me liberou, eu fui. Então é bem por aí. Então, Doutor Luiz, Ivênia, a gente... tem muita gente, deixa eu falar uma coisa para a senhora. É, Tem muita gente. Nós, logicamente, como ser humano, estamos preocupados com o ser humano sobre a guerra, né? claro, meu Muito Deus, nossa, preocupado. nem diga. O ser humano, no geral, desde É, criancinha a idosos e tal. é, Mas será que alguém se preocupou com os animais também? Doutor Ivênia, é, um barulhinho que a gente faz daqui assim, ó, é, né? é Imagine verdade. esse tumulto todo, essas coisas. É verdade, sim, com certeza. Será que alguém se preocupou? Então, Luiz, Ah, olha, essa coisa toda, a gente, você imagina aquele ambiente de guerra lá, como é que está, né? Meu É, Deus, como pode, né? Como é pode a gente tomar partido? Ai, inexplicável, é a gente tomar partido de si, não, mas fulano, essa parte fez isso e tem que revidar mesmo. Como assim? Olha, em relação a isso, eu vou lembrar para vocês, no final da minha palestra lá em Tobi, eu disse assim, que quando a gente quer falar de caridade, amor, fraternidade,
a gente sempre cita altos espíritos luminosos, né? Então, eu falava de Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros espíritos luminosos, né? Chico Xavier. E eu falei que faz um tempo eu comecei a prestar atenção em pessoas como nós, seres humanos aqui, do que eu falo do baixo clero, né? Que a gente vivemos assim a nossa vida cheia de tribulação, de preocupações, e que eu aprendi a perceber em algumas pessoas referências de muitas coisas, né? Então, eu citei o caso, falei, olha, pessoal, eu vou, então, sugerir para vocês que assistam um filme que eu já assisti umas 3 vezes. Eu vou sugerir também para os nossos participantes deste programa. É um filme que se chama Até o Último Homem. Você já viu esse filme, Luiz? 2 vezes. Nossa, que filme bonito. Então, é assim, é sobre a vida de um médico americano. Ele, assim que se formou em medicina, e ele era de uma corrente religiosa que ele tinha a promessa de não pegar em armas. Ele era só da paz, ele queria, assim como médico, salvar vidas, salvar pessoas. O que ele fez? Mas ele se sentiu na obrigação de se alistar no exército americano para a Segunda Guerra, né? Bom, e ele foi para a guerra, mas ao se alistar, ele já fez uma observação de que ele estava indo para a guerra para salvar vidas e não para matar. Então, ele se dispunha a não pegar em armas. Ele não iria pegar em armas. Bom, não deu outra, né, Luiz? Quando ele entrou no exército e começou aquele treinamento, então o capitão pôs assim uma fileira de fuzis para cada um pegar o seu, né? E ele não pegou o fuzil que seria dele. Aí o capitão disse, de quem é esse fuzil aqui? Quem que não pegou? Tal. Aí ele levantou a mão, fui eu, porque eu não vou pegar em armas. Ah, não vai pegar em armas, kkk, todo mundo. Ele sofreu, assim, bullying, sofreu perseguição, sofreu zombaria, tudo que podiam fazer com ele. E ele foi se aguentando, né? Bom, então o que ele fez? Ele andava nas batalhas da guerra, sem arma, com uma sacola assim cheia de morfina, cheia de remédio para atender. E um dia, durante uma batalha com os japoneses, ele entra numa espécie de caverna, assim, um negócio, tem uma para lá para cá, e ele vê um japonês, quer dizer, era o inimigo, né? Assim, tremendo de dor, todo ferido. O que ele faz? Ele chega perto do japonês, o japonês arregala o olho e fala, agora ele vai me matar, né? Um soldado americano. E ele fala, não se assuste, eu vou te ajudar. E ele tira da sacola dele morfina e aplica no soldado japonês, né? Para aliviar ele da dor. E no final do filme, eles estão numa batalha com os japoneses, e é numa plataforma assim, que tem um barranco alto de uns 3 metros ou mais. E ele levou uma corda, então os japoneses estão dizimando os soldados americanos. Tá assim, tá todo mundo ferido, estão perdendo a batalha, né, os americanos. E ele vai se arrastando entre os soldados americanos e todos, e ele vai puxando para a beira do barranco aqueles que estão vivos, quem está vivo. Uns estão gemendo, outros estão desmaiados. Ele amarra a corda assim, embaixo dos braços, né, e põe lá, manda lá para baixo. Ele vai, aí ele reza para Jesus, para o Senhor, ele fala, Senhor, me ajude a salvar mais um, mais um. Inclusive, ele salvou vários japoneses, que eram os inimigos, né? Porque a proposta dele não era ver quem era americano, quem era japonês. Salvar a vida. Proposta dele era salvar vidas. Então, no documentário que fizeram depois de terminar o filme, entrevistaram ele morreu faz pouco tempo. Entrevistaram vários dos indivíduos que ele salvou, inclusive o capitão dele, que foi o verdadeiro algoz, que judiou dele o tempo todo. Inclusive, mandou ele para o tribunal da guerra, né? E esse filme é muito emocionante, muito. Passa o nome do filme, doutor Vênia. É Até o Último Homem. Você assiste pela Netflix. Foi eu assistir pela Netflix. É muito bonito. Então, é assim, é uma pessoa comum, como nós, né? É um indivíduo que um jovem, acabou de se formar em medicina, se alistou na guerra e vai para a guerra. Só que ele tem uma proposta diferente, ele não quer ir lá matar o inimigo, ele quer ir lá salvar vidas. Agora ele luta contra tudo e contra todos para salvar vidas de americanos e de japoneses.
e ele fica com as mãos sangrando. Então ele fala, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Aí ele vai, arrasta a criatura lá, põe, manda ela para baixo, a mão dele sangrando. Olha, mas é um filme muito bonito, muito bonito. Então é assim, né? Eu estou dizendo isso porque a gente ter a esperança de que nós, seres humanos, normais aqui, como todos somos, né? Todos iguais, com seus problemas, com seu trabalho, com as suas responsabilidades, todos nós podemos fazer alguma coisa. Tem histórias lindíssimas, né? Tem histórias lindíssimas, nossa, de tantas pessoas. Hoje, fazendo uma releitura das minhas tias, dos meus tios, dos meus professores, eu consigo identificar, poxa, esse professor, como ele era inserido em ajudar o aluno a aprender. Aí eu vejo o outro, nossa, como o outro tinha paciência, como o outro era tolerante. Então, em cada um a gente consegue identificar, às vezes, alguma referência, né? Nesse filme mesmo, meus amigos, que eu vou repetir o nome, Até o Último Homem, o pai dele, o pai desse soldado, ele tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial e ele ficou um indivíduo traumatizado. Ele era cheio de manias, ele era agressivo, ele era bravo. Mas quando esse moço foi para o Tribunal da Guerra, ele estava numa situação muito difícil, porque ele estava sendo acusado de omissão, né, de não matar japonês. E o pai se vestiu da farda dele, da Primeira Guerra Mundial, foi lá, e o general que estava julgando o filho dele tinha sido do mesmo grupo, eu não sei como é que chama, acho que é o mesmo grupo de soldados, que era o comandante dele, né? E falou com ele, e à custa do que o moço conseguiu se livrar dessas acusações, né? Então, essas coisas são muito bonitas, né? A gente vai aprendendo no curso da vida a valorizar uma pessoa, a valorizar outra pessoa, né? Porque cada um tem o seu. Eu falo que a gente na escola da vida, todos somos professores e todos somos aprendizes, porque a gente troca figurinha. Quem já sabe alguma coisa ensina para o outro e tem a humildade de receber do outro alguma coisa que a gente tem que aprender, né? Então, essas coisas são muito bonitas, né? A gente entendeu o papel da escola da vida, né, Luiz? E os animais estão inseridos nisso, né? Então, assim como a gente, quando Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, esse próximo é quem? Ainda eu participei da sala dos jovenzinhos de 14 anos, lá no Centro Espírita Itobi, e o tema era humildade. A gente começou a falar da vida, né, de várias coisas, até chegar no tema da humildade. Então eu disse, olha, quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, para quem que você entende esse próximo? Aí uma menina falou, é quem está em casa, é o pai, a mãe, a avó, o irmão, né? Falei, é. Quem mais acha que a gente pode estender um pouquinho essa leitura do próximo? O vizinho é um próximo? Ah, sim. O professor é um próximo? Sim. E o animal que está ali perto de você? Então a gente vai construindo uma ideia, né, Luiz? Vai construindo o raciocínio. E é impressionante como as crianças pegam, né? As crianças têm uma facilidade de pegar o que a gente está transmitindo assim, né? Isso é muito legal, né, Luiz? É. Você está com a imagem congelada aí, Luiz. Aí com você está tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então tá bom. Daqui a pouco ela sai fora. É. Ela volta ao normal. É isso mesmo. É a internet. A internet ela tem essas variações, né? Doutor Ivênia, deixa eu falar uma coisa. Sim. Já tem alguma Palestra essa semana? no final do ano já? Alguma viagem, alguma coisa assim? Final do ano? Então, agora dia 10 de novembro eu vou para Belém, Belém do Pará. Eu vou para Belém. E depois, em novembro, eu tenho, mais no final do mês, eu vou participar do primeiro Congresso Espírita de Franca, que é no extremo leste do estado de São Paulo. E depois, em dezembro, eu tenho alguma coisa também. Mas aqui no Brasil, viagens curtas assim, né? Mas eu estou me preservando um pouco, Luiz, porque esse ano eu acabei tendo muito compromisso, assim, um atrás do outro. Eu precisava ter operado a catarata em março, até agora não deu tempo, sabe?
Tchim! Então, daqui a pouco nem precisa mais, né? Porque, meu Deus, então eu falei, não, deixa eu priorizar algumas coisas e também a minha agenda dar uma acertada para não ficar assim muito com as coisas muito afobadas, né? Mas, e a Luísa, como está na escola? Tá bem, tá tudo bem. A Luísa, ela vai agora esses dias, em novembro, ela vai para a França visitar uns amigos lá que convidaram para passar o aniversário lá. E ela vai lá passar uns 7, 10 dias. E ela tá mocinha, né? Tá fazendo 16 anos, então já tá com uma certa independência, mas tá tudo bem. A minha Luísa está com 20, vai fazer Nossa. 21 e não sai dos livros. Graças a Deus. Medicina, a senhora sabe como que é, né, doutor Ivene? Uhum. É o dia inteiro, é assim, o dia inteiro quando chega no final de semana, né? Porque agora é em novembro, né? Que começam as provas, né, doutor Ivene? Nossa, eu tenho neto que já está fazendo prova. Eu tenho uma de Jabuticabal, a Ana. Esse final de semana ela foi para Londrina, porque eu tenho a outra filha que mora lá, prestar vestibular. Eu não sei o que ela está fazendo, se é psicologia, se não sei. Mas se ela entrar, a faculdade é em Curitiba. Mas ela podia fazer em Londrina, e como tem a tia lá, ela foi para lá, né? Mas é por aí, né? Então, Luiz, essas são as novidades, né? E por falar nos animais, a gente então vai cultivando essa, essa atitude, né, Luiz? Essa proposta, porque assim, eu consigo hoje fazer uma grande diferença entre pessoas que têm uma proposta no bem e outras pessoas que vão tocando a vida, né? Como a música popular fala, né? Sou eu que levo a vida ou a vida que me leva, né? Deixa a vida me levar, né, doutor? Deixa a vida te levar. Então, não é bem assim, né? É claro que tem coisas que acontecem na vida que elas vêm e você tem que ir nessa onda, né? Por exemplo, quando meu marido faleceu aqui, foi uma morte súbita, então é assim, a vida de repente me trouxe uma circunstância e eu tenho que trabalhar com ela, né? Não posso falar, não, eu que quero conduzir a vida, não é agora a hora do meu marido falecer, não, né? A gente não tem essa liberdade. Agora, tem outras coisas que a gente não pode também ficar à deriva, né? Ficar à deriva. Então, a vida te leva para lá, para cá, ou é assim, todo mundo faz assim. Não, eu não sou todo mundo. No que eu puder, eu comando a minha própria vida, né? Então, tem Doutor, aquela... É, manda um abraço para Neuza Maria, que ela falou assim, adora esse programa. que bom então, Nilson. Um abração para você, viu? De onde você é? Ela não falou, eu vou procurar aqui lá em cima, quando ela entrou, aí eu falo para a senhora de onde que ela é. Mas é que aí eu passo para a senhora. Neuza Maria, ela falou, adoro esse programa. Que bom, Nilson. Um abraço, viu? Conta para os seus amigos aí, para eles também assistirem, né? Ela Para a gosta. gente ir formando uma roda cada vez maior de amigos, né? É de Osasco, ela acho que é prima do Luiz Gouveia, que tem o programa da USE aqui, terça-feira. Ah, que bom. Então ela já é aqui da turma, né? É perto da senhora aí, né? Ah, que bom, então. E Obrigada, viu, Nilson? Um abração para você. ela gosta de ouvir Moacir Franco. A senhora gosta, doutor Mendes? Nossa, se gosto. Moacir Franco é um compositor, assim, fantástico, né? E uma pessoa de bom humor, né? Ele também um ótimo cantor, nossa, ótimo ator. Nossa, Moacir Franco foi um ícone, né? Muito bom. E é bem por aí. Agora... E os projetos, doutor Ivênia, da USP, como que tá? Os seus projetos? Ah, sim, tá parado, Luiz, porque tá tudo em greve, tá tudo meio parado, tá tudo meio embaçado, né? E eu falei pro pessoal, falei, olha, eu tô aqui, estou aqui no stand-by, né? A hora que tivesse condições de trabalhar aí, de aí fazer uma palestra para os alunos, mas não tá difícil, Ainda está viu? em greve lá, doutor Ivênia? Hein? Ainda está em greve lá? Tá meio em greve, uma coisa está em greve, outra tá. Tem aluno que tá em greve, tem outro que não tá. A situação está bem conturbada lá. Então, aquela minha proposta lá está toda meio parada. Ô, Luiz, aqui está dizendo que o Skype não está respondendo. Tá ótimo. Tá normal, doutor Tá Ivênia. normal aí? Porque aqui eu tô com a sua imagem congelada e a minha também. Não, tá tudo Aí normal. tá tudo bem? Ah, então tá ótimo. Bem, pessoal,
Então vamos ao assunto dos animais. Aqui não está nada congelado, eu estou filmando, está tudo ótimo. Ah, que bom, então. Então, o problema acho que é da minha internet aqui. É. Né? Então, quando a gente faz esse programa falando animais e espiritualidade, então, outro dia, quando eu fiz uma live sobre esse assunto, então eu falei, olha, a gente precisa primeiro conceituar bem o que é espiritualidade. Eu já fiz isso aqui, mas acho que vale a pena lembrar. Se você vai no dicionário, espiritualidade quer dizer qualidade do que é espiritual. Então, é assim, dá para perguntar nesse conceito, os animais eles têm essência espiritual? Sim. Não, o livro dos Espíritos, há vários lugares da obra espírita está dizendo que sim. Por exemplo, na questão 597 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os animais, tendo uma inteligência, há neles um princípio independente da matéria? Olha, Kardec não está perguntando se os animais são inteligentes, ele está afirmando, né? E a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós temos tradução aqui, ela é de 1860. Você imagina quantos anos faz? Faz 150 ou mais anos que Kardec já dizia que os animais eram seres inteligentes, né? Aí ele pergunta, essa inteligência está ligada a um princípio independente da matéria? Pela questão 27 do Livro dos Espíritos, a gente sabe que existem só dois princípios no universo. O Criador criou o espírito e a matéria. Ao espírito está ligado o princípio inteligente ou espiritual e a matéria o princípio material. Então ele pergunta, a inteligência dos animais está ligada a um princípio independente da matéria? A gente já sabe qual é. É o princípio espiritual ou inteligente. E a resposta é positiva, sim. A inteligência dos animais está ligada ao princípio inteligente ou espiritual, que sobrevive à morte do corpo físico. Olha que bonito, né? Não só a essência dos animais é espiritual, então é uma essência espiritual encarnada em corpos de animais, e quando esse corpo do animal morre, essa essência está liberada e vai reencarnar depois em outro corpinho, que vai se formar, né? No útero da sua mãe, seja uma cadela, seja uma porquinha, seja uma égua, e seja o que for. Agora, Luiz, as pessoas me perguntam, o espírito que estava encarnado num cachorro vai reencarnar sempre em corpo de cachorro? A gente não tem essa resposta. Não tem, doutor? Não. Olha, eu procurei muito na obra espírita, não tem assim, não tem uma sequência. Então, assim, de gato vai para onça, de onça vai para isso, para aquilo. Não, a gente não tem essa resposta. Até porque esse processo reencarnatório ele pode acontecer em algumas fases em outros lugares, em outros planetas, né? Que são assim, mais ou menos do mesmo nível da Terra. Então, a gente não tem conhecimento de tudo, né? A única informação que a gente tem sobre isso, o que reencarna em quem, é no livro Gênese de Kardec, capítulo 10 e 11. O capítulo 10 se chama Gênese Orgânica e o capítulo 11, Gênese Espiritual. No capítulo 11, no item 15, está escrito assim, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, vírgula, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Agora, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito assim, assustado. Eu disse, nossa, mas como assim? Espíritos humanos encarnarem-se em corpos de macacos? Isso é metempsicose. E a metempsicose é a doutrina que deu origem ao conceito de reencarnação. A metempsicose é uma doutrina milenar de países orientais, né? Ela foi trazida para o Ocidente por Pitágoras, ali pelo século VI, entre o século VII e V antes de Cristo, né? Ele era da época de Tales de Mileto, que é século VII antes de Cristo, e só que a metempsicose, ela aceita que uma vez o corpo do ser vivo estando morto, essa alma é liberada e ela pode encarnar em qualquer corpo.
inclusive espíritos que já tinham encarnado em seres humanos, voltarem a se encarnar em corpos de animais. Quando Kardec, o codificador da doutrina espírita, assume a doutrina da metempsicose para inseri-la na doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos, mas é possível, na questão 612 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, é possível espíritos que já são da fase humana encarnarem-se em corpos de animais? Os espíritos respondem, não, isso não é possível. E completam, o rio não remonta à fonte, ou seja, não volta para trás no processo evolutivo, né? Então eu fiquei pensando, olha, se uma obra espírita fala que espírito humano vai encarnar em macaco, a outra fala que não pode, alguma explicação deve ter. E eu procurei, achei, em vários lugares da obra espírita, está escrito assim, o espírito emergindo, saindo da fase da animalidade primitiva e candidatando-se à fase humana, é esse que vai se encarnar em corpos de macacos, que se encarnou lá quando a Terra estava nos primeiros estágios evolutivos, né? Então, é assim, esse espírito não era já humano, ele teve uma longa fase num processo chamado de humanização. Quem usa essa expressão, processo de humanização, é André Luiz, nos seus livros, né? Então ele fala processo de humanização. Pessoal, por minha conta, eu fui pensando com as datas e tudo das encarnações, das primeiras espécies que foram emergindo do macaco, e na minha leitura, eu acho que esse processo para chegar até a primeira espécie que a antropologia considera como espécie humana, que é o Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos atrás. Então, desde que começou a emergir do macaco lá, que é 3,2 milhões de anos, até 2 milhões de anos, que é do Homo erectus, então essa fase de humanização demorou mais de 1 milhão de anos. Não foi assim, plim, de repente, né? Em termos evolutivos, meus amigos, tudo que se falar é processo. Ou seja, aquilo tem fases assim que vão gradativamente sofrendo modificações, né? A ponto, eu fiz curso eu fiz como aluno especial disciplina de evolução humana lá na USP, eu assisti cursos do professor Walter Neves, que é antropólogo aqui da USP, que esse curso está disponível na internet, eu vou falar para vocês onde procurar. É assim, é um curso gravado em 2018, chama-se A Saga da Humanidade. E esse curso foi gravado pelo professor Walter Neves, antropólogo da USP. E foi o pessoal da USP que gravou, está disponível na internet, são 12 aulas. Eu assisti todas as aulas, tomei notas. Então, o que eu estou falando para vocês em termos de antropologia é que eu aprendi nessa disciplina que eu fiz e no curso do professor Walter Neves e também outras coisas publicadas, né, que a gente vai lendo. Então, assim, tudo que está na antropologia hoje confirma o que está na Gênese de Kardec. De fato, as primeiras espécies que foram evoluindo para se tornarem humanas começaram a partir de um tronco de macaco há 3,2 milhões de anos que habitavam o sul da África e eram chamados de australopitecos. Pitecos quer dizer macaco, austral quer dizer sul. Macacos que viveram no sul da África há 3,2 milhões de anos e que já tinham características predisponentes à postura ereta. Olha que beleza, né? Então, é meio por aí. Então, essa informação da Gênese de Kardec e também da antropologia é a única em que é assim, desses macacos, então foram acontecendo modificações em várias espécies que acabam se tornando humanas. Sabe quantas espécies tem nesse meio aí? Desde o Australopithecus até o Homo erectus, que a antropologia considera como sendo a primeira espécie que você já pode chamar de espécie humana, 21 espécies. São chamados de hominíneos. Antigamente eram chamados antropóides,
agora são chamados de hominíneos, segundo a observação do professor Walter Neves, né? Olha que coisa bonita esse processo evolutivo, né? Eu gosto muito de estudar isso. Doutor Oliveira, vamos mandar bom dia para Denival. Denival falou assim, ó. Pode mandar um bom dia para ele, doutor Oliveira? Posso, Benival, bom dia, viu? Obrigada pela sua participação. A participação sua, da Neuza, do pessoal lá da Argentina, da Eliette, né? De todo mundo, enriquece muito o nosso programa, viu? Nós agradecemos muito. A Ângela é nossa freguesa, né? Tá aí também. O Denival falou assim, os animais, os bichinhos, né? No geral. Eles são muito inteligentes. São. Tem um pássaro. Já teve pássaro, doutor Ivene, aí? Já, mas o meu pai... Peraí, deixa eu achar um livro aqui, eu quero mostrar para o Denival. O meu pai, ele criava... Criava não, ele tinha canário, pintacilgo, era uma cultura do interior, né, ter esses animais. E quando nós casamos, ele deu para o Flávio, meu marido, uma gaiola com canarinho. Até o Flávio chamava esse canarinho de canarinho de Santos. Por quê? Era só trocar a água do potinho dele, ele tomava banho. E ele falava, o meu marido falava assim, que nós, da família de Santos, nós tínhamos mania de banho. Por quê? Quando nasceu a nossa primeira filha, então assim, estava gatinhando, ia almoçar, você vai lavar a mãozinha, vai lavar a coisa, eu pegava e dava banho inteiro, né? Aí depois ia pôr para dormir, estava suadinha, dava banho inteiro. Ele falava, meu Deus, mas é tanto banho nessa casa. Aí o canarinho, como ele tomava muito banho, então ele chamava o canarinho de canarinho de Santos. E ele falou assim, eles são muito inteligentes. Tem um pássaro que fica solto dentro de casa. Dentro de casa. Quando eu chego, ele me vê pelo monitor das câmeras. Essa é brincadeira. Olha, que coisa, hein? Ele vê pelo monitor das câmeras e já doido, chamando, ó. Bom, eles são muito inteligentes mesmo. Eu tenho 2 cachorros que eu falo para a doutora Ivênia, que as crianças não chegam, falo criança, né? Mas estão para chegar, a gente já sabe que eles estão para chegar, porque eles ficam na porta. Olha, Luiz, tem um biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele defende a tese, aliás, foi tema de doutorado dele, que os animais, particularmente os cães com os quais ele trabalhou, comunicam-se telepaticamente com seres humanos. Então, ele isolou o fator olfato, que eles têm muito desenvolvido, ele isolou o fator ouvido, que eles têm muito desenvolvido, e ele percebeu que os animais sabem quando seus tutores estão chegando. Aliás, tem um livro aqui, traduzido para o português, do Rupert Sheldrake, que se chama Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Onde ele defende essa tese, né? De que os animais sabem quando seus donos estão voltando para casa. Mas eu estou procurando aqui um livro que se chama A Inteligência das Aves, que me foi emprestado pela professora Sônia Fonseca, presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mas eu não estou achando. Eu estou transferindo o meu escritório para onde era o escritório do Flávio, e eu não sei, está uma bagunça isso aqui, não estou achando. Eu queria mostrar para o nosso amigo aí. Eu tenho também a cachorrinha é o seguinte, se ela vai tomar água e vê que está pela metade, ela não toma. Jura? Não toma. Por quê? Ela acha que vai faltar? Toma água se tiver até em cima. Ela não toma se tiver Que coisa, né? Ela não toma. Eu não sei por quê. E ela só tem. E outra coisa também. Quando a gente coloca a ração para os dois, para ela e para o outro, para o cachorro, automaticamente no mesmo horário, ela não come até ele terminar de comer. Ela fica lá beliscando e fica olhando para ele. Ô Luiz, sabe por que ela faz isso? Porque os cães, eles se comportam, como eles são sociais, eles se comportam em regime de matilha. E a matilha tem um líder. Então é assim,
o líder é que faz as coisas primeiro. Então, o líder dessa matilha aí, você faz parte dessa matilha, viu, Luiz? Então, ela respeita que ele tem que comer primeiro antes dela. Que engraçado, né? Eu não sabia isso. É. Agora. Fala para ela, come aí, come aí. Então, é assim, tem que respeitar, porque ela sabe a hora dela, né? Achou o livro, doutor Vênia? Não achei nada, mas eu estou procurando aqui no meu outro livro as poesias que eu tenho, né? Porque eu quero terminar o programa com uma poesia hoje aqui. Já achei a poesia que eu quero. Depois eu vou achar o livro, no próximo programa eu mostro, viu? Que se chama A Inteligência das Aves. Olha, tem experiência com as aves, Luiz? Assim, puseram então a comida da ave, né, o alimento, para ela conseguir acessar, ela tinha que baixar uma alavanquinha. Ela foi até achou e fazia isso. Aí puseram outro nível de dificuldade, até 11 graus de dificuldade, 11 níveis de dificuldade, ela resolvia. Então, eles são muito inteligentes. Não é tudo por instinto. Não, instinto é um combustível que você põe lá dentro, o bicho vai fazendo as coisas. Não é, porque ela resolve situações do momento, com as circunstâncias do momento. Isso é ato de inteligência. As aves são muito inteligentes. E a ouvinte está passando aqui que as maritacas que estão aí soltas, belas, formosas, rodando por aí, ela vai lá na chama do apartamento lá do exaustor, lá em cima, lá tal, né? Fica lá e a ouvinte fica com medo que aconteça alguma coisa. Eu não estou nem aí, né? Nem aí. Não sei se vocês viram aí as televisões, aparece aí muita transmissão de ruas, avenidas, Paulista, tal. E de vez em quando aparece lá os curiosos, né? Falcão, maritacas. É engraçado quantas aves a gente vê de volta, né? Por exemplo, sabiá. Toda hora tem sabiá aqui no meu jardim, no meu quintal. E vários. Outro dia apareceu uma até que eu achei tão interessante. Aqui eu tenho uma mexeriqueira no meu quintal, e de vez em quando ela fica cheia de larvas no tronco, assim. Aí vem uma ave com o rabo bem comprido, não sei que espécie que é, e ela fica em cima do telhado, ela fica olhando, aí a pouco ela voa para baixo e come uma, duas larvas, sabe? Que são, acho que não sei do que, acho que deve ser de borboleta, né? Mas é uma ave bem diferente, eu não sei de que espécie é. O Flávio, meu marido, conhecia tudo quanto era tipo de passarinho, de ave, de bicho, né? E eu falava que ele tinha um olhar assim de águia, porque a gente estava viajando, ele falava, olha o passarinho, que ela, quando eu olhava eu já não via mais, já tinha passado, né? Mas ele já sabia. É muito interessante, mas as aves são mesmo muito inteligentes, nossa. Bom, o livro a senhora está devendo, a poesia só ela está com ela aí. Inclusive é uma poesia de ave, né? Que eu vou falar aqui para os nossos amigos aí. Essa poesia é de Olavo Bilac, é maravilhosa, chama-se O Pássaro Cativo. Você sabe o que é cativo, né, Luiz? Pássaro cativo. O pássaro aprisionado, né? Na gaiola. Então ele fala assim, olha, o pássaro cativo, armas num galho de árvore o alçapão, e em breve uma vezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhes então por esplêndida morada a gaiola dourada. Dá-lhes alpiste, água fresca, ovos, tudo, tudo. Mas por que tendo tudo, há de ficar esse passarinho mudo, arrepiado e triste sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que voar me viste, tendo água fresca num recanto escuro da selva em que nasci. Da mata entre os verdores tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Não quero essa esplêndida gaiola,
pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido a liberdade que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido e escondido entre os galhos das árvores amigas. Solta-me ao vento e ao sol, com que direito à escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. E por que me prende? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade para voar. Não me roubes essa minha liberdade, pois eu quero é voar, voar. Essas coisas, criança, o pássaro dizia, se ele pudesse falar. E a tua alma tremeria vendo tanta aflição. E a tua mão, então, tremendo, lhe abriria finalmente as portas dessa prisão. Que bonito, né, Luiz? Linda, linda. Olavo Bilac, o nosso poeta parnasiano. Aham. Adorei, adorei. Essa poesia é muito bonita. Isso me faz lembrar o meu médico, um dos meus médicos, ele tinha na sala de espera do consultório dele uma gaiola dourada com um canarinho lá dentro. Olha, quando eu ia lá na consulta, eu ficava mortificada. Aí um dia eu cheguei para a secretária e falei, mas escuta, dá licença, eu preciso falar com você. Quem pôs essa gaiola aí com esse infeliz desse passarinho preso sozinho aí dentro? Ela falou, foi um paciente do médico que cria e achou de dar um canarinho para o médico com essa gaiola. E como ele vem aqui toda hora, o médico fica constrangido e deixa a gaiola aí com o passarinho. Bom, isso foi um tempo, anos. Cheguei um dia lá, não tinha gaiola nem passarinho. Eu falei, cadê a gaiola, o passarinho? Ele morreu. Eu falei, graças a Deus, que agora o espírito dele está voando por aí. Né, Luiz? Aí eu falei, cadê essa gaiola? Ela falou, até ali atrás. Eu falei, some com essa gaiola daqui, some, destrói, e não põe ela no reciclado inteira, não. Amassa bem amassada, destrói a gaiola, depois você põe lá para aproveitar o metal da gaiola, né? Ave Maria, mas que coisa, né, Luiz? É. As pessoas acham bonito ficar com um canarinho sozinho na gaiola a vida inteira. Eu não consigo aceitar, eu não consigo ver o passarinho. Eu cheguei aqui, tinha um vizinho meu que tinha essa mania de, né? Eu cheguei e falei, te dou R$5.000 para você soltar esse passarinho aí. Nossa Senhora! E ele aceitou a tua proposta, Luiz? Não. Ele falou, se eu soltar, ele morre ali mesmo, na esquina. Morre mesmo, porque já foi criado lá dentro, né? Já está tão fechado ali, né, doutor Ivene? Luiz, porque todo animal, todo ser vivo, por mais primitivo que seja, ele tem alguns comportamentos chamados inatos, né? Por exemplo, todo mamífero ele tem o reflexo de sucção, porque ele vai mamar, e o reflexo de apreensão, né? Que é assim, você pode ver o bebezinho pequeno, ou mesmo o cachorrinho, quando você faz assim, um gesto tátil, né? De tato na parte, ele fecha a mãozinha, né? Então, é reflexo de apreensão e o reflexo de sucção. São dois reflexos normais dos mamíferos. Agora, toda espécie precisa também aprender outros comportamentos, que são os comportamentos que são ensinados pela mãe, pelo pai, pela comunidade, né? Por exemplo, um filhote de chimpanzé, você sabe quanto tempo ele precisa ficar com a mãe, com a comunidade ali para aprender a se defender, para poder buscar o alimento, para aprender uma porção de coisas. Ele fica 5 anos para aprender o repertório da espécie dele. Filhotes de grandes felinos, como tigre e onça, precisam de 2 anos e meio. E o bebezinho nosso, hein, Luiz? Quantos anos você acha que precisa para aprender? Muito tempo, né? Muito mais. Quanto mais evoluído no processo evolutivo, mais tempo o bebê precisa para ficar perto dos adultos para aprender comportamentos para poder sobreviver. Então é isso, Luiz. Estou vendo que o meu relógio aqui está dizendo, Ivene chega, já venceu tem o palestra, horário. doutor Ivene? A senhora tem palestra?
tenho, amanhã à noite eu tenho uma lá com o pessoal do Estudo da Animais e Espiritualidade. Eu vou mandar o link para você. Tá viu? bom, pode mandar. E depois, deixa eu ver, acho que na quinta-feira eu tenho outra. E no sábado, Luiz, eu estou preparando a minha casa aqui, porque eu convidei os meus colegas de turma para vir almoçar aqui comigo. Eles vêm. Sábado. Tá. Sabe quantos anos nós temos de formados? 61 anos. Nossa! 61. Tá tudo na faixa dos 80 e lá vai cacetada, né? Nossa! É muito tempo, hein, doutor Ivênia? É muito metade da turma que vem, porque a outra metade já foi embora, né? Tá bom. Doutor Ivênia, manda abraço aí para São Paulo, Osasco, Guarulhos, Itanhaém. E Guarulhos também tem bastante gente. Olha, pessoal, abraço para todo mundo. Olha, é porque vocês estão aí que nós fazemos o programa, né? Não é, Luiz? É um trabalho de parceria. É isso aí. Nós aqui da Família Web Rádio e vocês aí, não é? Doutor Ivênia, terça-feira a senhora vai estar onde? Terça? Amanhã? Não, segunda-feira que vem só vai estar por aqui? Segunda-feira que vem vou estar por aqui, sim, estarei. Então estarei, sim. Tá bom, então. Obrigado, pessoal, doutor Ivênia. Um grande abraço, viu? Boa semana para todos. Até mais. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Prontinho, Luiz.